Boa tarde, hoje é quinta-feira, 14 de agosto e essas são as principais notícias do Milênio Notícias. Capacitação para monitores de turismo teve início ontem. Copel realiza trabalho de conscientização. Piscicultura volta a ser destaque em União da Vitória. E grupo de dança canadense emociona público em União da Vitória. Olá, eu sou Bruna Cobos e esse é o Milênio Notícias desta quinta-feira. Você acompanha agora as principais notícias pelo Brasil. Polícia investiga empresário Antônio Estáquio Rodrigues, de 64 anos. Um menino de 14 anos e uma garota de 15 contaram à polícia que recebiam presentes e dinheiro do empresário e que os abusos aconteceram na casa dele. Foi a mãe do adolescente que denunciou Antônio Eustáquio Rodrigues, de 64 anos. O caso da tentativa de assassinato foi contra outro jovem, que foi espancado dentro da casa do empresário. Um professor foi baleado por um aluno dentro da sala de aula numa escola pública de Aracaju. Carlos Cristian Almeida Gomes foi operado e está internado em estado grave. O estudante de 17 anos deu 5 tiros no professor depois de uma discussão por causa de uma nota que recebeu. Ele está foragido. Meire Posa, ex-contadora do doleiro Alberto Iosef, disse em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara que ele atuava como um banco. Pagava contas, dava dinheiro, emprestava e repassava quantias para diversos políticos. Entre eles, o deputado federal Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia. O esquema de corrupção desviou 10 bilhões de reais de obras públicas. Veja o que é notícia pelo mundo. Morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, repercute nos jornais internacionais. A tragédia no litoral paulista foi destaque no site da rede americana CNN com a manchete: candidato presidencial brasileiro está entre os mortos na queda do avião. A CNN mostrou um vídeo do local do acidente e afirmou que a manutenção e inspeção da aeronave estavam em dia. A agência de notícias Bloomberg também noticiou a morte de Eduardo Campos e disse que a tragédia acontece a 53 dias das eleições presidenciais no Brasil. O clima de luto fez a presidente Dilma Rousseff cancelar a campanha eleitoral por 3 dias, foi o destaque da publicação americana New York Times. O argentino La Nación disse que Eduardo Campos, ex-aliado de Lula e rival da presidente Dilma Rousseff, morreu depois de arriscar tudo por um sonho político. A morte do ex-governador de Pernambuco também foi assunto na Inglaterra. O britânico The Guardian noticiou que as eleições brasileiras estão jogadas na incerteza com a morte de Eduardo Campos. The Telegraph disse que o candidato do PSB era um dos primeiros colocados na corrida eleitoral. A BBC afirmou que a chuva e a falta de visibilidade podem ter prejudicado o voo. O português Público e o italiano Corriere della Sera também apontaram o mau tempo como possível responsável pelo acidente. Marina Silva se mostrou muito abatida e falou da morte do companheiro na corrida eleitoral. Essa é, sem sombra de dúvida, uma tragédia. Uma tragédia que nos impõe luto e profunda tristeza. Que eu sei que os brasileiros todos igualmente estão compartilhando com cada um de nós aqui, principalmente com a sua família, com seus amigos e conosco. Durante esses 10 meses de convivência, aprendi a respeitá-lo, a admirá-lo. E a imagem que eu quero guardar dele foi da nossa despedida de ontem. Cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de compromissos. É com esse espírito que eu peço a Deus que possa sustentar a sua família, consolar a sua família e também a todos nós. Depois de alguns dias atípicos de calor que empolgaram inúmeras pessoas, a massa de ar polar que atua no sul do país derrubou as temperaturas. Hoje pela manhã, muitas pessoas tiveram dificuldades para abandonarem seus cobertores quentes. O dia em União da Vitória começou perto da casa dos 4 graus, obrigando a todos a se protegerem com casacos pesados e capuzes. De acordo com o Instituto Meteorológico, a temperatura não irá variar muito, permitindo que os amantes do clima frio curtam um pouco mais a baixa temperatura. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 16 e a mínima atinge 0 grau.
Para sexta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima será de 17 e a mínima atinge os 5 graus. Para sábado, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 20 e a mínima atinge os 11 graus. No próximo bloco, saiba mais sobre o trabalho de conscientização realizado pela Copel. A 9ª edição da Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica reúne ações de empresas de todo o país. E em União da Vitória, esse trabalho é realizado pela Copel. Em 2013, houve 592 mortes por acidentes com eletricidade, quase 2 por dia. A média entre 2007 e 2012 foi de 270 mortes por choque elétrico. Estes dados fazem parte do estudo recentemente divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel. Com esses dados em mãos, funcionários da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, vão às ruas e visitam escolas, empresas e órgãos públicos, com orientações sobre o uso seguro da energia elétrica. O encerramento será na sexta-feira 15. O tema desta campanha é Segurança, Escolha a Vida e tem como foco a prevenção de acidentes com choque elétrico. A escolha dos temas é resultado das estatísticas, que confirmam maior incidência de acidentes nestes pontos. A expectativa da organização nacional é atingir uma população de cerca de 120 milhões de pessoas. Outra preocupação das pessoas, principalmente no inverno, é o que diz respeito ao alto consumo de energia elétrica. A energia elétrica não é um recurso inesgotável, por isso, aí vai algumas dicas que você pode seguir para poupar energia. Se possível, use aparelhos elétricos fora do horário de pico, das 18 às 21 horas. Ao viajar, desligue a chave geral. Tomadas quentes são sinônimo de desperdício. Use fios de bitola adequada. Na hora de fazer a instalação, consulte sempre um técnico especializado. Lâmpadas. Evite acender lâmpadas durante o dia. Apague as lâmpadas dos ambientes desocupados. Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou circulares, pois elas economizam até 80% de energia comparada com a lâmpada comum. Quanto aos computadores, quando não estiver usando, mantenha o monitor desligado e o estabilizador desconectado da tomada. Não deixe os acessórios do computador, impressora, estabilizador ligados sem necessidade. Dê preferência aos notebooks, que consomem menos energia. Quanto aos celulares, nunca deixe seu aparelho dormir carregando, ou seja, dê a carga e retire-o da tomada. As televisões. Desligue o aparelho se ninguém estiver assistindo. Telas de LCD consomem menos energia do que as de plasma. Nunca desligue a TV somente pelo controle remoto. Desligue-a da tomada. Ferro elétrico. Evite ligar o ferro elétrico nos horários em que muitos outros aparelhos estejam ligados. Ele sobrecarrega a rede elétrica. Chuveiro elétrico. Evite seu uso no horário de maior consumo de energia, ou seja, o horário de pico, das 18 às 21 horas, pois este é um dos equipamentos que mais consome energia. Quando não estiver fazendo frio, deixe a chave na posição verão. Então siga as dicas e consuma menos energia. Quanto maior o desperdício de energia, maior é o preço que você e o meio ambiente pagam por ela. Ao usar a energia elétrica de maneira correta, você economiza na conta de luz e ainda ajuda o país a preservar suas reservas ecológicas. E na tarde de ontem, teve início a capacitação para monitores de turismo em Porto União. Teve início na quarta-feira 13, no Centro Empresarial, o curso de monitor de roteiros turísticos promovido e coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União. Essa capacitação ela é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo mesmo de Porto União, né, que visa desenvolver esse setor tão importante, né, que nós chamamos ela de indústria sem chaminé. O curso terá aulas práticas e teóricas e certificação de 40 horas por meio da Fundação de Cultura de Porto União. O certificado será conferido ao cursando que obtiver 100% de participação em todas as aulas. Esse primeiro curso de formação de monitores tem por objetivo principal formar pessoas capazes de conduzir os visitantes que vêm a Porto União, que vêm à União da Vitória e que não
conseguem definir para onde são os roteiros, o que são os roteiros turísticos do município. Então é muito importante que nós tenhamos pessoas capacitadas que possam receber esses turistas e passar para eles as informações de uma forma correta. A próxima aula do curso acontece nesta sexta-feira e o tema é Roteiro Caminhos da Serra. E em União da Vitória, a prática da piscicultura vem se desenvolvendo cada vez mais com o aumento da produção, qualidade e produtividade, trazendo bons resultados para toda a região. A piscicultura é o ramo da aquicultura que se preocupa com o cultivo de peixes, bem como de outros organismos aquáticos e que vem crescendo rapidamente nos últimos anos, transformando-se numa indústria que movimenta milhões de dólares em diversos países. União da Vitória já foi considerada referência nacional no setor, mas devido a inúmeros fatores, entre eles a falta de assistência técnica, acabou tendo decréscimo na produção do município. Fui chamado aí pela Unespar, pela OIEPS e pela Prefeitura Municipal de União da Vitória para rever a questão da piscicultura no município. Então, nós fizemos o projeto de revitalização da piscicultura. Por que revitalização? Porque nós já temos um processo implantado aqui no município. Nós precisamos melhorar. Então, o projeto foi implantado ano passado. A gente começou na base, reestruturando o Centro de Piscicultura, até então que servia somente para o trabalho de reprodução de peixes. E hoje é o CPEA, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Aquicultura e o Dosago, em nome do falecido colega que cuidava do Centro de Piscicultura. Há pesquisas realizadas no ramo no que diz respeito ao retorno aos produtores rurais. Alguns dos problemas que impediam o avanço no crescimento do setor estão sendo sanados, como enumera Chiptoski. Nós estamos com estoque desde o verão lá para os produtores do município de União da Vitória, que nós vamos fornecer alevinos 3 e alevinos juvenil. Para que isso? Para que os produtores tenham todo esse ganho do período, não precisando fazer essa reprodução na propriedade, ou seja, essa condução durante o inverno. A Unespar e o IEPS estão se responsabilizando, está lá. A partir de setembro a gente já começa a fornecer para os produtores, direcionado aos que comercializam peixe, ou seja, primeiro os feirantes. Outro problema, nós tínhamos os viveiros nossos todos assoreados, taipa caindo, nós precisávamos dar uma revitalizada. Para isso, a Prefeitura Municipal, em convênio com o Ministério da Pesca, conseguiu uma POCLAN, que até pouco tempo estava aí, a sociedade pôde ver, todas as pessoas puderam ver, né? Estava aí, e ela já está trabalhando há 3 semanas. Ela já começou ali na comunidade do Trabuco, ela vai dar o giro em todo o município de União da Vitória. Então nós achamos que em 2 anos nós devemos revitalizar todos os viveiros do município, como assim está ocorrendo. Em 3 semanas nós já incorporamos 5 hectares novos para a produção de peixe. A preocupação com a alimentação das crianças nas escolas também é valorizada no projeto, implantando nas escolas o fornecimento de peixe para a merenda. Há 2 anos, a Prefeitura Municipal de União da Vitória já implantou o fornecimento de peixe na merenda escolar, e com maior sucesso nas escolas. Então, gradativamente, ano a ano, vai ser aumentado isso. Hoje, os peixes estão vindo de fora, porque nós não temos uma unidade de transformação aqui. Mas isso já está sendo estudado, já está bem adiantado, e a gente quer fechar esse ciclo aqui em União da Vitória ainda. Por ser considerada a carne que tem o menor teor de gordura saturada, trazendo muitos benefícios para o coração, o número de pessoas que procuram agregar o peixe ao cardápio tem aumentado sensivelmente. É de vital importância ao consumo de peixe. Todos os órgãos ligados à saúde recomendam que se consuma 2 a 3 vezes por semana. Com o aumento do consumo, os peixes produzidos são vendidos no mercado de varejo com grande facilidade. No próximo bloco, veja como foi a apresentação do grupo de dança do Canadá. Grupo de dança Vercovina se apresentou na noite de quarta-feira no Cine Teatro Luz e emocionou o público. A noite de quarta-feira, 13, foi especial para a União da Vitória. O grupo de dança canadense Vercovina trouxe movimentos, luz, efeitos especiais e emoção ao público presente, que lotou o Cine Teatro Luz. A primeira parte é um musical, tipo com teatro, invocando assim. E a segunda parte só danças e cantas ucranianas. A dança é uma das formas para conhecer a cultura de outros países, permitindo que o espectador seja transportado em pensamento para outro ambiente. Claro que a dança folclórica, alguns artistas não gostam dela por ela ser cadenciada, setorizada, tendo ter
ter passos, ter tradições já milenares da cultura, daquela etnia, daquele povo. Porém, é claro, dentro das habilidades do coreógrafo, é possível, dentro de um conjunto de regras, inovar. E como é um grupo já antigo, um grupo de bastante viagens, tanto no Canadá como em vários países, certamente isso ocorrerá. De criar esse intercâmbio cultural, mantendo as tradições e a originalidade. Isso é muito importante, esse convênio, esse contato e esse intercâmbio cultural para nós. Os integrantes do grupo de dança canadense são descendentes de ucranianos e vieram, além de abrilhantar a noite das cidades irmãs com sua dança, conhecer a nossa cultura, tanto diversificada por tantas etnias. O pessoal que está vindo do Canadá são descendentes ucranianos como nós, né? E eles estão vindo para conhecer o nosso Brasil via turística e também para apresentar os trabalhos deles, né? As danças, os cantos, né? E fazer essa integração com a comunidade ucraniana aqui no Brasil, né? Aqui, em Curitiba, os lugares que estão passando por esses dias. É importante manter a cultura local, para que a região preserve sua identidade. A gente tem que ensinar os mais jovens para que a nossa região mantenha a sua identidade cultural, né? Seja nós ucranianos, seja os alemães, os poloneses, todas as etnias que existem aqui, elas têm que fazer esse trabalho, dedicar o seu tempo, né, para que a nossa cultura regional permaneça viva. A cidade foi a penúltima no roteiro iniciado no começo do mês e o grupo segue agora para Curitiba, onde assina o fim da turnê. Ayrton Maltauro traz para você agora o quadro Fim de Papo e eu volto em seguida. Olá para você, uma boa tarde, quinta-feira e como se esperava o frio retornou. Quem pensava que estava livre aí da baixa temperatura se enganou. Tá? Muita gente fazendo excursão até que começou ontem à noite, por exemplo, uma Gramado no Rio Grande do Sul, vai aproveitar as imagens hoje na internet mostrando quase que neve, gelo puro naquela cidade da Serra Gaúcha que o frio constitui uma das principais atrações. Então tem um grupo muito grande hoje de União da Vitória lá em Gramado, vão aproveitar para tomar aquele chocolate quente. Mas aqui, enquanto a temperatura climática declina, entre aspas, a temperatura política começa a se elevar. Os candidatos à Assembleia Legislativa, e como temos esse ano aqui em União da Vitória, se articulam no sentido de buscar a preferência do eleitor. Ontem, por exemplo, Alexandre Cury, que tem base política na capital paranaense, mas a família é oriunda de União da Vitória, ele é neto do falecido Aníbal Cury, esteve aqui para um ato político que aconteceu à noite no restaurante Fornello. Ontem, o Sembacre podia ser visto, o ex-prefeito podia ser visto em estabelecimentos comerciais, em ruas da cidade, em São Cristóvão. Ele passou boa parte do dia na Avenida Paula Freitas, chegando em estabelecimentos comerciais e conversando com transeuntes, dizendo que é sim candidato. Renan Pacheco, que é presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais, no chamado Corpo a Corpo, visitando os amigos casa em casa. Marcelo Roveda vem fazendo uma campanha que, para muitos, até surpreende pelo volume que ganhou. Ele disputa aí um espaço que vai gerar alguma confusão, sem sombra de dúvidas, porque ele tem o mesmo sobrenome do outro candidato de União da Vitória, o Santinho Roveda. Santinho é filho do ex-deputado Ayrton Roveda e concorre à Assembleia Legislativa. Marcelo Roveda é primo do Santinho, ambos com o mesmo sobrenome. Há que se prestar atenção aí para que se evite o desperdício do voto, a confusão. O eleitor tem que ser muito bem informado sobre esse assunto. O Santinho ontem fez campanha na Zona Sul da cidade, na Limeira, Rio da Areia e também na Bela Vista. Já Marcelo Roveda organizando grupos para agir nos bairros com um grupo de meninas e jovens que vão fazer o chamado arrastão.
Enquanto isso, o Roberto Requião, que deveria estar aqui no dia 15, cancelou, não veio. O porta-voz do PMDB aí, o vereador Carlos Bueno, explicou a esse repórter que Requião confirmou presença em União da Vitória num ato político de campanha no próximo dia 27, agora de agosto, tá certo? Senhoras e senhores, o secretário Wilson Schwartz, da Indústria, Comércio e Turismo, está fazendo um relatório, como antecipei ontem para vocês, onde, depois de reunir-se com o prefeito Pedro Ivo, pretende mostrar à sociedade as ações efetivamente feitas e que já resultaram em benefícios para o setor produtivo de União da Vitória, principalmente, que ele atua na área, a área da indústria e comércio. Ele fala de boca cheia, da postergação de prazos, dos compromissos nacionais e estaduais com os impostos que atingem as empresas que foram prejudicadas pela última cheia. Ele disse que os prazos foram postergados de acordo com o que foi solicitado pela Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória. E por falando na ACUV, Associação Comercial e Empresarial, depois do lançamento oficial da Festa da Costela na noite de sexta-feira, o Kaique Agostini, que é o presidente da entidade dos empresários, já começa a trabalhar a comercialização dos estandes. Esse ano, segundo ele, há um novo formato que deve ser apresentado à população nos dias 12, 13 e 14 de setembro, data de realização da Festa Nacional da Costela. No lado de Porto União, a festa do Steinegger e do Xixo já começa também a ser trabalhada com grande ação. O pessoal não perde tempo. Já foram abertas as inscrições para o concurso que vai escolher a rainha e as princesas da Festa Nacional do Steinegger e do Xixo. Vamos aguardar, está aí o pessoal em toda a movimentação. Meus amigos, estou recebendo informação de que no domingo a Avenida Manuel Ribas, em União da Vitória, será fechada desde cedo. É o próprio prefeito que está transmitindo essa informação. Por quê? Porque já estão aí os recursos do governo federal destinados para o município de União da Vitória para a revitalização completa da Avenida Manuel Ribas a partir da Ponte dos Arcos até a linha férrea. Eu trago os detalhes na edição amanhã deste jornal, inclusive o horário de fechamento da Avenida Manuel Ribas e o que será colocado nesse pacote de bondade do governo federal para a Prefeitura de União da Vitória, segundo classificou o prefeito Pedro Ivo, que disse: o município não vai colocar dinheiro ali, é tudo do governo federal. Gente, política está aí, pessoal inflamado, mas tem muita coisa que precisa ser contada. Infelizmente, hoje o horário está correndo muito rápido e, se der a oportunidade, amanhã a gente fala, inclusive, de ações que já ainda correm na Justiça Eleitoral, com vistas a próximas eleições. Tem uma lista muito grande no TRE de políticos que estão correndo com recurso, que é uma situação complicada e a gente vai explicar. Para fim de papo, a UPA de Porto União, a Unidade Prisional Avançada, eu não me canso de elogiar. O estado de Santa Catarina está disparadamente na frente do estado do Paraná no quesito segurança. Com presídios, as UPAs, Unidades Prisionais Avançadas, como a de Porto União, representam sim um avanço quando se fala na recuperação do detento, aquele que está cumprindo pena. Ontem, por exemplo, foi implantado um novo serviço na UPA de Porto União. O Rafael Ribeiro, que é o gestor da unidade prisional, deu as informações e a prefeitura formou uma parceria com o governo do estado, fornecendo agora serviço odontológico direto lá na UPA, sem que o detento precise ser levado às unidades de saúde. Interessantíssimo. E vem aí mais uma novidade. Em Porto União, o presídio, a unidade, a UPA, como em Santa Catarina, passarão a contar com instrumentos detectores de metais, inclusive de celulares. É ou não é um avanço? Olhando para o lado de cá de União da Vitória, cá entre nós, dá pena, até vergonha. E fim de papo, uma boa tarde e até amanhã.
Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia do outro lado da telinha. E nós nos encontramos novamente às 19 horas no Milênio Notícias, edição da noite. Fique agora com o Arnaldo Miller no Milênio Esportes. Até mais. Tchau, tchau.